Bem, então nós paramos de mais ou menos aqui a respeito da diferença do tratamento com o pobre no meio do povo de Deus e o tratamento com o pobre no mundo. Então, no mundo sempre haverá pobre, porque o sistema do mundo, ele faz parte dele ter pobre. E quanto que no reino de Deus, quanto no povo de Deus, que deve ser uma coisa, algo contrário, que deve ser uma contraposição ao mundo. Então, entre vós, no meio de ti, não haja pobre. E quando Jesus fala a respeito daquele perfume que foi quebrado para ele, que alguns consideravam um desperdício, que poderia ser dado aos pobres, ele vai dizer novamente que os pobres sempre terei entre vós, e ele nem sempre. Então é o seguinte, né? É uma atitude, é uma ação que nós devemos ter sempre a favor dos pobres. Todo dia é dia de abençoar os pobres. Agora, ungir Jesus para o sepultamento com perfume e tal, era aquela ocasião, naquele momento, né? O pobre, então, todo dia tem. Não é para nós nos conformarmos, tem pobre mesmo, tem jeito de resolver isso, deixa lá. Não. É porque tem os pobres, é que devemos ajudar. Como vimos também em Deuteronômio 15:11, né? Porque existe pobre no mundo, por isso nós devemos abrir mão a favor deles. E também o Sermão do Monte que nós vimos, né? Se alguém te pede, não volte as costas para ele, mas dá para ele, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Bom, esse negócio de rico, a gente está falando ontem aqui, né? Deus chama alguns para dar, alguns faz alguns ricos, de pobre, e muita gente, né? Ninguém, é difícil ter alguém que queira ter assim a vocação, né? Ter assim um desejo, objetivo de ser pobre. Muita gente tem o objetivo de ser rico, né? E especialmente nos dias de hoje ainda, né? Que nós vemos uma diferença do início da igreja, né? No início da igreja nós tínhamos um processo de evangelização que tinha como causa, como consequência, a causa era a evangelização, a consequência da evangelização era um despojamento. As pessoas aceitavam a Cristo, aceitavam o Evangelho e despojavam-se de seus bens. E também quem aceitava o Evangelho recebia em troca a perseguição, né? E nos dias de hoje parece que é mais ou menos o seguinte, né? Em vez de evangelização, nós temos propaganda muito intensa, né? As faculdades de teologia já tem lá uma cadeira de marketing eclesiástico, né? Curso de especialização, pós-graduação já de marketing eclesiástico. Então a evangelização ela foi substituída por propaganda, e propaganda é uma coisa que Jesus proibia, mandava os demônios ficar quietos, mandava que não falassem dele e tal, né? Ele não precisava de propaganda. Paulo, quando encontrou aquela pessoa lá falando dele, né, de Silas, né? Esses são servos de Deus Altíssimo, denuncia o caminho de salvação, escutem ele e tal. Ele repreendeu aquele demônio lá, não aceitou aquela propaganda gratuita. Há uma diferença entre propaganda e evangelização. E a propaganda, ela promete algo bom, né? Então, como a evangelização tinha como consequência o despojamento, a propaganda tem como consequência o enriquecimento, né? Então, você vem para Jesus, vem para a igreja especialmente, igreja com letra minúscula, e você vai ter seu bom emprego, suas boas empresas, a sua casa em campo, de praia, seu barco, seu carro importado, isso e aquilo, né? Em vez de uma perseguição, você ganha um status social. Alguma coisa não está batendo, né? O Evangelho mudou, ou nós que mudamos a maneira de ser. E esse negócio de ser rico, gente, eu falava ontem, a gente não precisa ter inveja, né? Pode ter alegria com os outros que são ricos, mas eu vou ler uns versículos aqui. Eu acho que é muito perigoso o negócio de ser rico, sabe? Bom, antes de entrar nisso, só lembrando que quando
Deus dá a sua ordem original, que vale até hoje, para o homem possuir a terra, ele relacionou várias coisas em que o homem deveria dominar, né? Então os peixes, as aves, os répteis, dominar sobre toda a terra, mas nessa relação de coisas de Gênesis 1, 28 e seguintes, não está ali o homem, dominar sobre o homem. Sobre o homem ele vai tratar mais explicitamente em João 10, 45 e 42, quando naquele episódio de João, a mãe de João e de Tiago pede um lugar à direita e à esquerda de Jesus, ele vai dizer, Jesus reclamam disso, né? Ele vai dizer: entre vós não será assim, assim como os governadores que dominavam e se serviam dos seus súditos, né? Mas o maior deve ser aquele que serve. E vamos abrir Lucas na passagem das bem-aventuranças, Lucas capítulo 6, e nós vamos ler aqui de maneira alternada uns versículos no capítulo 6 até o 26, 20 ao 26, capítulo 6 do 20 ao 26. Então, aí está destacado as palavras-chave. Então, Lucas 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados pobres, porque vosso é o reino dos céus. 24. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. 21. Bem-aventurado vós, os que tendes fome agora, porque sereis fartos. O 25. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Bem-aventurado vós, os que chorais, porque é vez de rir. 21b. O 25b. Ai de vós, os que agora rides, porque é vez de lamentar e chorar. O 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas verdadeiros. O 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então há uma diferença da condição de agora para aquela condição futura, né? Também podemos lembrar aqui daquela situação do rico e o mendigo Lázaro, né? Qual era a situação no presente, nessa vida, e qual foi a situação deles no futuro. E aí vamos dar uma olhada em Apocalipse 19, só alguns versículos, 18 primeiro, alguns versículos. Aquelas pessoas que tinham um relacionamento com Babilônia, como que eles vão falar? Nós vimos que o último versículo de Lucas, a respeito dos mal-aventurados, era ai de vós. Aliás, as bem-aventuranças de Lucas tem esse detalhe: ele traz os bem-aventurados e os mal-aventurados, os felizes e aqueles que ai. Então tem vários ai lá em Lucas, e aqui em Apocalipse mesmo a gente vai encontrar os ai. Ai, tu grande cidade, Babilônia, 19, 18, 10, porque foi destruída, né? 18, 14, ai da grande cidade. 18, 19, e gritaram: ai de ti, grande cidade. Então esse aqui é um grupo de pessoas. O outro grupo de pessoas
está no versículo 19. Então, 19:1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, numerosa multidão, dizendo: Aleluia! No versículo 1. Depois no versículo 3, Aleluia! No versículo 6, Aleluia! Então esses dois grupos de pessoas vão um dia dizer Aleluia e o outro vai dizer Ai. Qual deles nós queremos estar? É perigoso esse negócio de rico, viu? 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E Tiago, um pouquinho para frente, Tiago 1, 9 e 10. Os irmãos, porém, de condição humilde, gloriem-se na sua dignidade. Os irmãos de condição humilde, gloriem-se na sua dignidade. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E Tiago 5:1: Atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas que estão corruptas e as vossas roupagens comida e traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, que há de devorar como fogo as vossas carnes. E aí segue. Então, gente, é perigoso, né? Então, nós não temos motivo para ter inveja dos ricos. Ser rico em si não é pecado, mas é uma responsabilidade e uma vigilância muito grande, dobrada, né? Escapar dessas tentações é bem mais arriscado. Não dá para ter inveja dos ricos. E Deus, quando Ele quer destacar um assunto nas Escrituras, esse assunto é repetido várias vezes. Então, se é um assunto que do começo ao fim é muito ressaltado, essa questão, né, da sua posição social, rico ou pobre, desde o começo até o final. Isso aí, ela é uma coisa que parece que surgiu exatamente como o sistema do mundo, né? Como o mundo foi se implementando, se organizando, o pecado foi tomando conta, e essa distância entre o rico e o pobre ficando cada vez mais acentuada. E vamos tomar, então, se esse assunto é tão repetido, vamos ver a questão de Jesus. Jesus era o único homem, foi o único homem que podia escolher
Quando nascer? Quem aqui resolveu que dia ia nascer? Que ano ia nascer? Jesus podia escolher isso. Jesus podia escolher onde nascer. Que povo, que país, né? Tem gente que fala assim, aqui nasce no primeiro mundo, lá na Dinamarca, nos Estados Unidos, coisa assim, mas nasceu no Brasil. Você não escolheu isso, né? Que família, que condições que você nasceu. Você não podia escolher isso. Mas Jesus foi o único homem que podia ter escolhido o jeito, as condições do seu nascimento. E ainda mais de poder escolher, ele tinha direito de escolher um nascimento muito bom. Afinal de contas, ele era um príncipe, né? Um filho de Davi. Mas ele nasce dessa família real depois que a realeza tinha dissipado a família. E escolhe-se uma família humilde lá do nordeste de Israel. Pode vir alguma coisa boa de lá? Essa era a fama dessa região, onde que Jesus resolveu nascer. É a mesma coisa o pessoal do sul, do sudeste, vai com preconceito no nosso norte e nordeste. Então, de lá foi nascer o Messias, escolheu nascer de lá. E além de ser uma família humilde, nos dias do nascimento, houve aquele decreto do imperador, do rei, do governador, para que se recenseasse na sua cidade. E lá foi José, da família de Davi, ter que se alistar em Belém, ali dos arredores de Jerusalém. E o decreto propunha que isso acontecesse exatamente nos últimos dias da gravidez de Maria. Então, uma viagem desconfortável, inoportuna. Eu não podia ter feito esse decreto antes ou depois, foi justo aqueles dias. E tudo isso estava no controle de Deus. O que vai ter como consequência isso? Jesus chega lá, a família, José e Maria chegam em Jerusalém, em Belém, não encontram lugar na hospedaria. Eles podiam ter ficado na hospedaria, mas não encontrou lugar para estar. Então diz, não lembro agora o nome de um irmão judeu, que Jesus não poderia nascer numa hospedaria, que eram os hotéis da época, porque eram lugares de estrangeiros. Quem usa hotel não é o nativo daquele lugar, é o estrangeiro. E Jesus não era estrangeiro, então ele não poderia, tinha uma provisão para ele não nascer numa situação assim. Ele vai nascer em Belém por pelo menos 3 razões. Uma razão, Belém, a casa do pão. Ele é o pão, né? Vivo. Ele nasce em Belém porque ele é da família de Davi, da casa de Davi. Ele nasce em Belém também porque Belém era o lugar que se criavam ovelhas e cordeiros e tal, e a maioria desses era criado especialmente para serem oferecidos sacrifício no templo. Então, os judeus que moravam longe, lá no norte de Israel, então eles não traziam de lá o seu cordeirinho para ser oferecido aqui no templo. Eles vinham e aqui compravam cordeiro lá dos arredores, do rebanho daqui de perto, e ofereciam. E Jesus nasce então no lugar de Belém, que é um lugar que se criava muitos cordeiros que eram oferecidos no templo. Agora, o momento do nascimento de Jesus, ele vai nascer numa manjedoura, talvez uma espécie de gruta, onde que os animais se abrigavam à noite e tal. Agora, nós lemos várias vezes, conhecemos bem, né? A cena do presépio, etc. e tal. Aquele nascimento, aquele momento, aquele parto, aquela noite do parto, me responda, se parece mais com um príncipe, um palaciano ou com um morador de rua? Jesus escolheu, foi opção dele tomar esse rumo. Ele podia ter nascido numa classe, não precisa ser rico, né? Mas uma classe média, né?
uma casa confortável. Ele optou. E essa opção de Jesus, gente, às vezes tem em mente que Jesus carregou sobre si os nossos pecados naquele instante da cruz que ele expirou. Mas não, ele já vinha carregando em si as consequências do pecado que estava no mundo. O pecado operante no mundo, agindo no mundo, torna as pessoas nessas condições de miserabilidade. É consequência do pecado isso. E Jesus, ao nascer nessas condições, ele está tomando sobre si já isso daí. Desde esse momento. Então, por opção. E quando nós pensamos que Jesus escolheu tudo isso, não é que ele inaugurou a partir desse momento uma atenção para os pobres. Não, ele está sendo coerente com toda a história de redenção, toda a história de salvação, porque Deus sempre agiu assim, sempre alertou assim, e ele veio então encarnar essa realidade, essa proposta, a mensagem, esse ensino de Deus sobre a redenção, sobre a salvação. Não foi algo aleatório, que a partir de agora, então, ele vai ter compaixão com os pobres. Não, é uma coerência que se vem durante toda a história. Bom, então, vamos fugir dos ais, né? Alguém me lembrou aqui ontem que existe, de fato, acho que o irmão Esdras Mar também falou isso, né? A questão de dívidas, né, pessoais. Hoje em dia, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ao amigo, empréstimo dos agiotas, etc. Muita gente emboscada nisso, né? Há um bom tempo atrás, quando a gente imprimia a revista Impacto, ainda um dos números dela, exemplares, foi dívida, a nova forma de escravidão. Então, se fica devendo desse jeito, torna-se escravo. E Jesus veio para libertar, para redimir isso também. Então, uma das coisas que deve ser constantemente ensinada na igreja, não é porque dei um curso de finanças na igreja, uma coisa que deve ser ensinada constantemente é a administração financeira. Tem um material da UDF muito bom a esse respeito. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas que têm dom para trabalhar com isso. É importante mexer com isso aí, trabalhar com isso, para que as pessoas sejam libertas. Não é legal ficar vinculado a um cartão de crédito, a vários cartões de crédito, cheque especial e com dívidas, né? Isso tolhe a liberdade, nos faz escravos, né? E temos que buscar libertar disso. Deus quer a libertação disso. O diabo nos escraviza pela falta de dinheiro, né? Pelo medo que ele venha voltar, ou pelo medo de perder o dinheiro, né? Então, nós temos que nos libertar disso. E aprender finanças segundo Deus é muito importante. E é uma finança segundo Deus, porque você vai aprender curso de finanças normais aí, ele vai ensinar você a guardar, poupar, reter, investir em coisas desse mundo. E a poupança segundo Deus, investimento segundo Deus, tem outros verbos, né? É doar, é perder, é perdoar, é fazer dessas coisas a nossa vida financeira. E é também uma coisa muito eficaz de redenção. Dias atrás, encontrando com o irmão, ele contou a experiência dele, que eu diria assim, como que foi redimido de uma situação terrível de dívidas. Ele recebeu na casa dele um outro irmão, que já havia passado por situações também muito difíceis com relação a dívidas. Ele se endividou e tudo mais, tal, não via saída, mas Deus abençoou, ele encontrou uma saída, se disciplinou e encontrou saída. E desde então ele tem se aplicado a ajudar outras pessoas a encontrarem saída na sua vida também. E esse irmão então visitou outro que estava necessitado naquele momento, e esse irmão que estava necessitado estava me contando. Chegou na casa dele, né? Fez feira, fez mercado com ele, né? Foi até a loja de pneus, trocou pneu no carro dele, etc. Fez assim uma boa ação. E falou para ele sobre finanças, mas estava orientador, ele passou um tempo sobre a orientação. E ele agora, testemunhando comigo, falou assim,
com muito cuidado, quase sem jeito, né? Mas sim, de maneira de glorificar a Deus. Hoje, nós estamos doando 25% do que recebemos. Não temos dívida na casa, estamos doando 25%. E não é que ele está assim, cheguei no patamar. Ele quer fazer mais, quer doar mais. Porque antes não doava nada e faltava. E agora, recebendo a bênção, a redenção na vida dele, parece um outro irmão, além de ele estar contribuindo com 25%, não tem dívida, né? Deus é muito bom. Temos que preparar para isso. Bom, agora vamos falar então do conceito sabático, que é um outro aspecto. Imagine uma música. Qual a diferença que tem muitas, né, mas uma básica, entre uma sirene e uma música? Aquela sirene que toca de maneira incessante e uma música. Aquela sirene toca um tempo numa nota só e sem nenhum intervalo. A música tem uma coisa que a gente não percebe nela, que chama-se pausa. A pausa é uma coisa necessária na música. Então, sem a pausa seria uma coisa terrível de se ouvir. E uma outra coisa que tem na música também é quando ela marca um tempo. Então, a gente vai cantar, a gente consegue bater palma porque tem um certo momento que todo mundo está marcando o ritmo e batendo palma. E às vezes, você está batendo palma, a pessoa está com o pé acompanhando o ritmo. O sábado, Deus deixou mais ou menos assim. Então, o sábado e o pobre são duas coisas que se entrelaçam como uma música e que acompanha a vida no caso aqui dos hebreus, mas também deve acompanhar a nossa. O sábado, primeiramente, ele remete à criação. Então, no sábado, lembre-se que o Senhor é criador de tudo, criou todas as coisas. E como tal, Ele é dono de tudo. Nada é propriedade de outro a não ser do Senhor. Quem se diz dono de alguma coisa, está seguindo um outro, um usurpador, que ele veio aqui e tomou conta diz que é dele muitas coisas, porque ele foi um usurpador. Mas todas as coisas pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus e tudo que está sob nosso cuidado não deve ser tido com propriedade nossa, mas com propriedade de Deus. Às vezes pensamos o seguinte, se eu ganho R$2.000 por mês, eu dou meus R$200 de dízimo e 1.800 eu faço o que eu quiser com ele, porque é meu, trabalhei, mas não roubei. Mas não é assim. Às vezes aquele 1.800 que fica no bolso, ele dá mais testemunho de a quem eu pertenço do que os 200 que eu dei lá na igreja. Então, tudo que está em nosso poder, nós temos que considerar que não é nosso, mas pertence a Deus. Não devo usar como bem entendo, mas em diálogo, em conversa com Deus, ter isso. Além da criação, ele remete também à eternidade. Então, quando estava a criação pronta, o Éden e tudo mais, e nós olhamos para tudo aquilo e vemos aquela situação de absoluta harmonia entre toda a natureza, entre o homem e tudo mais. Essa é uma fotografia do primeiro sábado, mas é também a fotografia do último sábado, porque é nessa condição que Deus vai nos levar. Aquele primeiro dia de Adão também é o último dia que nós vamos ter. Então, o sábado é um dia da eternidade. Nós lembramos, temos o Criador e temos também a eternidade. Quando Deus chama Israel e tira do Egito, a liberdade dele é feita num dia de sábado, para marcar esse dia. E o calendário judeu, ele vai se trabalhar a partir do sábado. É a lua e o sábado que são as duas
componentes que marcam o calendário deles. Então, tem o sábado, conta tantos dias, e acontece, faz outra coisa, o sábado conta outras coisas. E no sábado, é o dia, o momento que tudo e todos pertencem a Deus. Nesse dia, os ricos precisam se conter, precisam ter continência. Então, o rico normalmente, ou que tem, não é somente o rico que tem riqueza, mas aquele que quer se enriquecer também, Então quer trabalhar, e hoje, com os recursos da tecnologia que permite mais produção ainda, a pessoa quer trabalhar 7/24. Quando se fala em orar 7/24, nossa, perde tempo, como é que eu vou fazer? Então, hoje, se trabalha o tempo todo, sábado, domingo, mensagem, e-mails, muitas coisas estão acontecendo lá, não está trabalhando. Mas o sábado, ele marca o seguinte: nesse dia, o rico tem que se conter, porque nesse dia, ele não tem servos à sua disposição. É dia de descanso do servo, é dia de descanso dos animais. Então, nesse dia, ele tem que conter, não pode ganhar, não pode trabalhar, não pode fazer nada. E por outro lado, nesse dia também, o pobre descansa, ele não precisa trabalhar nesse dia. E tanto o rico como o pobre, nesse dia se voltam para o Senhor. Então, esse dia também é um dia de igualdade, é um dia de comunhão, um dia de harmonia com a natureza, muda completamente toda a situação. Então, imagine, você vem num ritmo, de repente tem uma pausa. Não? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pausa. Suspende a relação de servo e senhor, suspende a plantação, o trabalho, tudo para e se volta para o Senhor. No dia seguinte, o servo volta a ser servo, o senhor volta a ser senhor, e vamos à labuta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, outra vez. E aí, passa um ano inteiro tendo um sábado por semana. Depois que passa, então, 6 semanas, na 7ª semana de anos, a gente vai ter um ano que é só de sábado. Imagina, Que dia que é hoje? Sábado. Que dia que foi ontem? Sábado. Que dia que é amanhã? Sábado. Então, é uns 365 sábados direto. Você pensou hoje em dia, um ano sabático, sem teu chefe ficar mandando mensagem para você, sem você ter que responder mensagem para ele, sem você ter a obrigação de consultar, aquela coisa chata de consultar as redes sociais, tudo isso. Esse é um 365 dias de sábado. Quando esse 365 dias de sábado está um período sabático maior, ele proporciona descanso para a terra, porque um dia por semana para a terra descansar é insuficiente, mas quando tem um ano inteiro, a terra descansa. Nesse ano, então, os que tem terra abaixo nas suas cercas e franquiam a entrada para todo mundo colher lá. Não se colhe, não se planta no dia de sábado. Sábado é só para o Senhor, esse ano é só para o Senhor. E todo mundo, então, o rico não vai enricar mais do que isso, o pobre não vai morrer de fome porque não vai plantar, não vai trabalhar, mas ele tem tudo à disposição dele no dia de sábado. Esse ano sabático. Então a terra descansa também, tudo descansa. Então é uma pausa para tudo, aquela avidez, aquela ansiedade, aquela busca de alguma coisa, ela é baixo nível. E também, no dia de sábado, tem a libertação daqueles que se venderam como escravos. Então, no dia de sábado tem a libertação deles. No dia de sábado também, no ano, no ano sabático, tem o perdão das dívidas. Então, a pessoa emprestou ou tomou emprestado
chegou no sabático, zerou a dívida, quitada. Ele vai começar a segunda semana, né, de anos, zerado, livre outra vez e sem dívidas. E a Bíblia fala assim, é o seguinte, né? Se alguém te pedir emprestado, você fala que está próximo ao 7º ano, e eu vou ficar a ver navios, e o coração duro por causa disso, não seja vil do coração, empresta, dê, mesmo sabendo que vai ser perdoado a dívida. Então, percebe que o dia da semana, o sábado semanal, aponta para o sábado anual. Agora, pensa o seguinte, quem que deveria ficar preocupado e quem deveria ficar ansioso pelo dia de sábado? Ou pelo sábado anual? Vocês acham que o escravo fica preocupado? Ixi, vai chegar o sábado do ano sabático. Né? E o rico vai ficar assim, nossa, o que eu vou fazer? Não vai ter servo aqui para fazer serviço e tudo mais, né? Agora, Deus prometia, no último ano da semana sabática, uma colheita que ia suprir o ano sabático, o ano seguinte, que seria o 8º ano, primeiro ano na semana seguinte, porque no ano sabático não se plantou e nem se colheu, então não tinha o que se colher no outro ano. Então aquela lavoura, aquela safra do 6º ano ia suprir todos esses anos, supria ali para frente. Pois bem, então essa era a confiança que se depositava em Deus, e Deus prometia então uma safra no 6º ano tão grande quanto, que suprisse todos os anos que não fosse ser plantado. Isso também se assemelha à questão do maná no deserto. Na sexta-feira tinha uma porção dobrada de maná que supria o sábado, né? Acho que eu estou atrasado aqui. Isso. Então, o sábado semanal, em Levítico 23:3, ele aponta para o sábado anual de Levítico 25:4. O sábado anual, então, era um ano que todos os dias eram sábados. E o sábado anual apontava para o ano jubilar. Depois de 7 vezes 7, 49 anos, então, 7 semanas de anos, 49 anos, iria ter o 50º ano, seria o ano do jubileu. Então, o que aconteceria? Nós juntávamos 2 sábados, o 49º sábado era um ano sabático. O ano seguinte, quando ia se tornar a rotina outra vez, não, agora não vai, porque é o ano do jubileu. E mais uma coisa no jubileu. Deus havia previsto, na sua legislação, uma reforma agrária periódica, a cada 50 anos. Então, à medida que alguém tinha necessidade de abrir mão das suas terras, a favor do outro, ele podia fazer isso. Mas era interessante o seguinte, que ele não vendia terra. Não é como hoje, né? Quanto custa um metro de terra? Custa tanto, vendeu, está acabado. Para se calcular o preço da terra naquela época, você pensava quantas safras iam ser colhidas até o ano do jubileu. Então, se estava vendendo a terra dele no primeiro ano após o jubileu, ia ter mais 49 safras pela frente ainda, então tinha um preço. Mas tinha decorrido já 25 anos, aquele preço era metade, porque a terra só ia produzir metade, era proporcional. Por que era assim? Porque ninguém era dono da terra. Deus deu a terra para usufruir das coisas que ela podia produzir, e não a terra em si. Então, a terra em si não tinha valor, mas tinha valor o que ela produzia, o que se obtinha dela. Pois bem, então chegou lá no ano do jubileu, tem alguém lá que vendeu suas terras, deixou sua terra para outro e tal. O que acontecia agora? Tudo voltava
dava um reset lá, tudo voltava à situação anterior. Então aquele quinhão que pertencia à família daquele que abriu mão, voltava para ele. E outro que juntou um monte de terra, diminuía seu espaço e ficava só com a sua terra original. Então, era uma maneira de não haver latifúndios. Hoje tem proprietários de terras que são maiores que cidades, que às vezes está quase que o estado todo aí. Tem gente que é dono de terras maior que o estado de Sergipe, e outros que não tem. Então, em Israel não acontecia isso, porque a cada 50 anos a terra voltava à sua família original. Muito bem. Agora, o ano jubilar, de Levítico 25, 10 e 11, apontava para o reino milenar messiânico, que Jesus fala dele em Lucas 4, 18, 19, ele pronuncia isso num dia de sábado, na sinagoga de Nazaré, quando ele abre o livro de Isaías e fala que o Espírito de Deus está sobre ele, pelo que ungiu a anunciar as boas novas aos ricos. Sim? Gente, qualquer notícia, ela pode ser boa ou pode ser má. O dia que nós assistimos cair as Torres Gêmeas, a gente ficou perplexo. Para nós foi uma má notícia, horrível. Cada um de nós se lembra o momento que nós fomos escolhidos para aquela notícia, o que você estava fazendo. Mas para outros, aquilo foi para nós horrível, para outros foi uma festa. Então, a notícia em si, ela não é boa e não é má. Quem torna ela boa ou má é quem recebe a notícia. Então, anunciar o jubileu para o pobre, quem está sem terra, mas tal, é uma maravilha. Para o outro que vai ter que abrir mão, não é tão boa a notícia assim, Então, ele veio para anunciar as boas novas aos pobres. E no reinado, o que acontece, Tudo volta ao seu dono original. Eis que a terra passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, o rei que vai reinar em Jerusalém, ele não apenas vai ter o palácio e o quintal ali nas imediações, mas ele vai ser rei de toda a terra. Qual que é a diferença, gente, de um país que tem um rei, um reinado, e de um país que tem um sistema de governo? No reinado, tudo pertence ao rei. Então, se tivesse um país, tivesse um sistema de reinado, e você quer construir uma casa de madeira, você precisa cortar umas árvores para construir, fazer tábuas, mais tarde construir essa casa. Então, essa floresta é uma floresta real. Você tem que pedir autorização para o rei conceder que você possa cortar essa floresta e fazer sua casa. Tudo pertence ao rei. Tudo é do rei. E ele, então, ninguém tem propriedade sua, mas as propriedades são do rei. Esse é o conceito de reinado. E quando Cristo vier, tecnicamente é claro que é entendível, a volta de Jesus ou a volta de Cristo, mas tecnicamente falando, o certo é a volta de Cristo. Então, quando Cristo voltar, vai ser igual ao ano jubileu, tudo vai pertencer a Ele. Tudo vai pertencer a Ele. Então, não tem ninguém que vai poder ter uma autonomia voluntária, fazer aquilo que bem entender de qualquer coisa. Imagine, hoje, uma empresa explorar uma fonte de água e vender água em garrafa, tem que pedir para o governo isso aí, E depois se torna dono da fonte de água. Mas tudo nós vamos ter que pedir para Cristo.
tudo. Né? Então, as pessoas mais simples, mais humildes, eles têm que pedir para Cristo. Né? Hoje você vai bater na porta de alguém, pedir licença para alguém, para usar alguma coisa para alguém. É pedir para Cristo. Quando a gente fala aqui no começo da exploração do domínio do homem sobre o homem, que não é legítimo, a gente pensa logo no governo. Mas será que Deus é anárquico? Há uma anarquia, então, sem governo? Não é essa a questão. Né? Porque como que a Trindade, a pergunta é difícil, né? Eu aqui vou indicar, acho que a única indicação que eu imagino fazer nesse momento é um livro que chama-se A Dança da Trindade, que tem aí, né? Acho. Se não tiver, impacto tem, certeza. Então, como que Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são anárquicos, não tem uma desorganização entre eles, mas eles são absolutamente organizados, equilibrados. Essa mesma ordem que há na Trindade é a mesma ordem que vai se espalhar por toda a terra. Então não precisa necessariamente você imaginar alguém, né, como pensar naqueles feitores, os escravos, vigiando e dando ordem, olhando cada coisa, porque as pessoas vão estar alinhadas, o alinhamento é uma palavra do dia, né? Alinhados com a vontade de Deus. Então, como que o Pai e o Filho e o Espírito Santo se dão bem? Porque um busca a glória do outro, um vive para o outro, um enaltece o outro. Né? Então, lá vai falar da pericorese, né? A dança da Trindade, que vai mostrar essa harmonia que existe entre eles. Então, isso é o que vai acontecer. É como se estendendo isso. Se não houvesse pecado, todo homem portador da glória de Deus ia defender, ia fazer valer a vontade de Deus na sua vida. Então imagine, né, se todos nós tivéssemos a mesma compreensão, o mesmo entendimento com relação à vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Nós iríamos ter discussão, briga, essas coisas? Íamos ter contendas? Não, elas não nascem da vontade de Deus, nascem no nosso coração. Mas uma vez livre disso, nós vamos ser organizados e vamos ser administrados pela vontade de Deus. Eu vejo aquela cena de Jesus com os discípulos de Emaús, uma representação muito própria do que é a vida do milênio e do que seremos nós, arrebatados e transformados lá no milênio. Então nós temos Jesus, um homem, né, com o seu corpo ressuscitado, mas é um corpo ainda, né? Jesus conversava, ele podia tocar as pessoas, podia ser tocado, era um corpo, só que não era um corpo ainda sujeito à física natural. Então, se ele quisesse entrar aqui pela porta, abrindo a porta, ele teria condição de abrir essa porta. Mas se ele quisesse entrar sem abrir a porta, passar pela parede, ele passaria pela parede também, porque ele não estaria sujeito às limitações físicas que o nosso corpo tem. Mas continua sendo corpo. O dia que ele comeu aquele peixinho assado lá, o peixinho não vazou para fora dele. Ele tinha um corpo ali. Né? Então, esse corpo que Jesus tem ressuscitado, é o que nós vamos ter também, e acho que semelhante à situação dos discípulos de Emaús. Nós temos dois na condição natural, seu corpo humano natural, e tem um com o corpo ressuscitado, transformado. E eles dialogam. E o que o do corpo ressuscitado, transformado faz? Ele orienta a vontade de Deus àqueles dois. E é interessante o seguinte, que eles estavam indo para Emaús.
No meio do caminho pararam, porque já era tarde, né? Estavam cansados e tudo mais, tal, vamos pernoitar, vamos ficar, tal. E a hora que eles entendem, né, toda a mensagem de Jesus, tudo que foi falado no caminho, a hora que eles veem que é Jesus, é interessante, que está no metade do caminho, cansados, à noite, perigoso andar, tudo mais, então ficar ali. A hora que entendem que é Jesus, eles voltam para Jerusalém. Esqueceram o cansaço, esqueceram o perigo da noite, tudo mais, tal, esqueceram a distância que tinha e voltaram para Jerusalém. Isso é ser governado pela vontade de Deus. Então, quem entender mais da vontade de Deus aqui, vai poder exercer isso lá. Então, já viram pessoas que falam assim: poxa, se eu soubesse qual é a vontade de Deus para isso aqui, eu faria. Na verdade, talvez não fosse bem assim, né? Mas nesse dia nós vamos poder saber qual é a vontade de Deus. E esse desejo, essa revolta eliminar do nosso coração, essa rebeldia satânica que foi instalada no nosso coração, livre disso, sei a vontade de Deus, vou segui-la. Então não haverá anarquia, mas haverá um comando único do rei, né? E aqueles que estarão por aqui, né, explicando, ensinando qual é a vontade desse rei, e uma disposição em todo mundo de seguir a vontade do rei. Isso não é anarquia. Quando fala aqui, nós temos a unção do Espírito Santo, ela nos ensina, né? Ou então, quando fala aqui, não ensinará o homem mais o irmão ensinará o outro, mas todos serão ensinados por Deus, né? Então, você não haverá o ensinamento humano, mas o ensinamento será de Deus, e isso produz uma unidade, desfaz qualquer possibilidade de anarquia. Bom, então, veja bem, o sábado, vê como entrelaça o sábado com o pobre, vê como o sábado cancela essa desigualdade, cancela um monte de mazelas. Se todo mundo observa o sábado, como existe uma diferença total. É lógico, né, que hoje a observância do sábado hoje tem muito mais um caráter legalista, religioso, mais tal, do que isso que estou dizendo aqui, do que esse conceito. É interessante, eu estava em Tel Aviv no sábado, e se atravessar a rua, não vinha nenhum carro, porque as avenidas grandes, nada. E duas coisas que eu observava, né? Apesar de não ter nenhum carro, nenhuma sombra, nenhum vestígio, nenhum barulho de carro que viesse, se alguém ia atravessar a rua a pé e chegava ali no lugar de atravessar, na faixa de segurança, o sinal estava vermelho e parava, né? Aí atravessava e continuava vazia a rua o tempo todo. Brasileiros que tem muita dificuldade de fazer isso, né? Ou seja, então tem uma observância muito religiosa, né? Fui uma vez na casa de um irmão adventista do sétimo dia, ele estava na sala conversando, ia cantar um zinho, lá tarde de orar e tal, e o menino dele, um garotinho, acho que 5 anos, estava correndo para lá e para cá, ia lá, ligava a televisão, desligava, ligava outra vez e tal. Falou: não sei o que acontece, justo no sábado, esse menino fica desse jeito. Então, há uma observância do sábado hoje, que marcou muito, que é uma observância legalista, religiosa, tudo mais e tal. Mas se nós olharmos o sábado com isso, que os sábados são fazer as pazes com Deus, né? Quem entra no descanso de Deus, quem entra no sábado de Deus, descansa das suas obras, nós descansamos das nossas obras, e Deus também descansa das obras dele. Qual que é a grande obra de Deus até hoje? Quem está trabalhando para Deus? É o diabo? O problema do diabo é fácil, vai ser resolvido assim, ó. Né? A hora que chegar a resolver o problema vai ser. Mas nós não, nós temos trabalho para Deus, nós ficamos contendendo com Deus, Deus conosco. Enquanto estamos contendendo com Deus, nós não descansamos. Mas quando nós entramos em acordo, em paz, nos alinhamos com Deus,
nós descansamos nas nossas obras e Deus também descansa dele. Damos descanso para Deus também, você vai ficar brincando com a gente. E o sábado, eu digo que o reino milenar messiânico é a pré-eternidade. Vai ser isso, gente, não tem o menor sentido essa briga entre nós e Deus continuar existindo. Toda a história sendo construída para voltar para aquele sábado original, onde não tinha contenda com Deus, mas é um dia de descanso. Bom, já falamos da salvação um pouco, né, que ela não é simplesmente um prêmio do Pai Noel. Antes de um prêmio, ela é uma tarefa que nos é dada, né, e um credencial também para executarmos a tarefa. E essa tarefa é incluir outros na salvação. Não é eu salvar a mim mesmo, mas é buscar a salvação de outros. Queria ler um versículo de Atos. Atos 4. Desculpe, Atos 2. Atos 2, 47. Então aqui diz como que vivia aquela comunidade de Jerusalém. E no 47 diz assim: eles, né, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, né, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a salvação, parece que a gente hoje age com a salvação como se estivéssemos para prestar um concurso vestibular. Todos nós estamos nos preparando para o vestibular, para aquele dia, aquele momento, tudo mais e tal. E, né, quero sair bem na foto aquele dia. E o vestibular é assim, né? Todo mundo estuda, faz o máximo que pode. E depois, os aprovados, então, vão formar uma bela comunidade feliz dos aprovados do vestibular. Mas a salvação não é isso, não é para aquele dia. A salvação é para agora. Dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, não aqueles que iriam ser salvos. Acrescentava a igreja, os que iam ser salvos, mas acrescentar a igreja aquele dia, não é a igreja minúscula, mas é a igreja maiúscula. Então entrar na igreja era também a salvação. Então a salvação acontecia já. E como comunidade, eu tenho que trabalhar então para trazer outros. Particularmente, cada um de nós tem um ministério que deve agir em produzir salvação. Mas há uma outra maneira de evangelizar também, que eu diria até que é mais eficaz, é meio natural. Tem dois tipos de força de rotação. Uma chama-se centrífuga, né? É aquela que você tem na sua casa, faz jogar roupa, secar, tudo mais, né? Então, o que acontece? Ela gira e expele a água da roupa para o lado. E a outra força é a centrípeta, que ela atrai ao contrário, ela atrai para dentro. Então, uma comunidade que age de maneira redentora, ela tem uma força centrípeta, né, que ela atrai para dentro. Então, dia a dia, as pessoas vendo a vida da comunidade iam sendo salvas. Deus acrescentava ali essas pessoas. Então, uma comunidade formada de pessoas que estão trabalhando para a salvação dos outros, estão trabalhando redimidos, né, para redimir, salvos para salvar, incluir outros na salvação. Essa comunidade tem uma força muito maior do que a força individual. Ela própria atrai para dentro de si. Então as comunidades se formam agora. A salvação é individual? Sim, mas ela ganha uma dimensão de individualista. Eu sofri muitas vezes um assédio evangelístico
E a pessoa falava comigo assim, né? Eu tinha um coração duro, né? Antes de aceitar, tive muitos confrontos com Deus. E aí quando vi que eu não ia dar, não ia me dobrar mesmo na evangelização, eu falei, bom, eu sou salvo, agora você, né? Gente, esse é um discurso que me deixava ainda mais bravo, porque além de tudo eu achava, mas que cara insolente, né? Que pretensioso, quem diz que ele sou salvo? Né? Então a salvação, ela não pode ter esse caráter de individualista, de egoísmo. Né? A salvação, ela é individual, mas o interessante é o seguinte, que ela é individual exatamente porque é a única maneira que eu posso fazer de renunciar ao meu egoísmo, renunciar ao meu individualismo. Então, tem algumas orações que se faz na Igreja Católica, tem lá assim, renuncie a Satanás, e o pessoal às vezes é levado a falar, renunciamos, né? E quem está dizendo, não é renunciamos, é renuncio, né? Você está junto com o outro, mas é a sua decisão que você está tomando. Então, a salvação individual é esse ponto, eu renuncio o meu egoísmo, é eu tomar a minha cruz, e se eu tomar a cruz, carregar a minha e ajudar a levar o outro também. Eu optei agora por uma vida coletiva, e eu vou deixar para trás todo o meu individualismo, eu não vou colocar nele uma roupagem espiritual, só, uma linguagem espiritual. Cansado de ver, a pessoa fala assim, mulher tem que ser submissa ao marido, ponto final. Aplicando uma lei, isso é, o marido que usa desse texto, é uma expressão máxima do seu individualismo, do seu egoísmo, porque a mulher deve ser, e esse texto é para ela, mas a ele cabe amá-la como Cristo amou a igreja e conquistar a submissão, não impor alguma coisa do seu produto, do seu ego. Isso é a gente dar uma roupagem espiritual àquilo que é carnal. Bom, então tem aqui as dimensões da renúncia do egoísmo. Deus previu para nós etapas, degraus que nós vamos renunciando ao nosso egoísmo. Então, eu vou descrever o que a gente tentou fazer lá. Ali tem vários círculos, e o círculo primeiro central está o indivíduo. Logo após o casal, depois a família, a comunidade, a sociedade e a humanidade. Então, quando Deus criou Adão, Ele não está pensando em criar uma pessoa só. Ele, ao criar Adão ali, ele tinha perspectiva de criar toda a humanidade. É aqui, através dele, que vou ter milhões de pessoas. Né? E ele então vai ensinar Adão a ser gente, né? Adão, você não se confunde com as árvores, você cuida delas, você cuida das plantas. Adão, você não se confunde com os animais, você não é um animal desse daí, você vai poder tomar conta deles, dominá-los. E por fim, ele dá Eva de si mesma, dá Eva para ele. A companheira idônea. O que é a companheira idônea nesse caso? É aquela que vai ter condição de prover a paternidade. Né? Nada podia prover paternidade, nada podia prover como que o mundo ia ser povoado, a não ser através de Eva. Então, depois posso deixar aqui também, tá? Nessa mesma dimensões de renúncia, a primeira renúncia é, primeiro que fazemos, nosso eu. E aí, lá fala Gênesis 2:18, fala o seguinte: não é bom que o homem esteja só.
Isso, além de dizer que nós precisamos de companhia, quer dizer também o seguinte, né? Que o individualismo não é bom por si só. O pastor Janeiro fala que eu sou a pior companhia para mim mesmo. Então, não convém, não é bom que o homem esteja só. Aí, qual o passo seguinte, então? Ele vai casar, vai construir um casal. Então, Gênesis 2, 24, serão os dois uma só carne. Então, o passo para se construir o casal, agora não é só mais a minha carne, mas a carne de outro, para fazer uma só carne. Então, quem vai para o casamento, ele vai com uma disposição de doação. Quem faz uma escolha, quem escolhe alguém, desescolhe tudo o resto. Então, o dia que escolheu o seu cônjuge, hoje nós temos, digamos que tenhamos 7 bilhões de pessoas no mundo, vamos pensar que 3 bilhões e meio sejam homens e 3 bilhões e meio sejam mulheres, né? Então, o dia que você escolheu o seu cônjuge, você excluiu de sua escolha 3 bilhões 499 milhões 999 mil e 999 outras possibilidades. Isso eu acho que é mais do que loteria, viu? Acho que a chance de ganhar loteria é maior do que isso aí. Então, mas a primeira coisa que você abre mão é disso aí, né? A favor de um, se abre mão de várias coisas. Bom, então o homem vai ter que repensar seu futebol, seus horários, seus amigos, né? A mulher também vai ter que pensar seus amigos, mas vai ter que pensar sua família original, de cada lado, vai ter que abrir mão de uma série de coisas, e aquelas coisas são agradáveis, inclusive, que gosta, abrir mão a favor disso aqui. Então, é o primeiro ensaio, digamos assim, para nos libertar do nosso egoísmo. Então, o casal casou, feliz da vida, tudo mais, tal, que legal, né? E vai passando um tempo, o casal se curtindo, fazendo suas viagens, tudo mais, vivendo legal, né? Conquistando a casa, arrumando a casa bonitinho e tal. E aí fica um olhando para o outro. Aí começa a brotar outra vez aquele egoísmo, só que agora em dose dupla, né? Agora não é mais um indivíduo egoísta, agora é um casal egoísta, né? Eu casei para fazer outro feliz. É claro, ele sendo feliz, eu também sou feliz. Então eu estou me retribuindo, né? Como retribuição isso daí. Então é preciso então de vir os filhos, aquele que às 3 horas da manhã vai querer mamar, ou precisa ser trocado, né? E aí ambos vão ter que abrir mão do conforto, né? Aquele passeio, dormir até tarde, tá? Tinha um casal, amigos nossos, que moravam lá perto de casa, e eles não tinham filhos. Então a gente fazia a festinha lá em casa para as crianças, eles eram o primeiro a aparecer. Você estava pendurando os balões e tudo mais, estava desaparecendo, né? Perfumadinho, banhadinho, tudo mais, tá? Você estava suando ainda lá para preparar o ambiente. Aí todo mundo ia embora, eles ficavam lá, você pensando, para você desmontar aquilo, fechar aquilo, guardar aquilo e tal, mas para dar sala para eles. Aí, passados alguns anos, eles tiveram uma filha. Um outro detalhe, às vezes eu saía de casa, ia para uma reunião, voltava, eles estavam lá ainda, né? Aí, se na casa de manhã lá, ou tarde, na hora do almoço, batia a palma, eles abriam a janela, com a cara de sono, assim e tal. Entrava na casa, os dois são estudantes, profissionais, então era livro no chão, no sofá, na mesa, um monte de coisa. Aí você entrava lá, eles puxavam para um lado, para o outro, senta aqui, já. Aí nasceu a filha. Gente, primeira coisa, botou o horário naquela casa, pôs hora naquela casa. Tinha hora para chegar, hora para sair de casa, né?
Passou algum tempo, os livros sumiram da sua vista, foram capacitando os armários e tal. O que faz uma criança? Ele está ouvindo uma pessoa na televisão, ou assim que nasceu o filho dele, tal, novinho, falou assim: chega de madrugada, quando aquilo chora, parece uma sirene da polícia. Se eu não correr atender, eu vou ser preso. Então, ali é o casal abrindo mão do seu conforto a favor daquele filho, daqueles filhos que estão ouvindo lá. Mas um detalhe interessante, que é um fio que vai seguindo tudo isso daí. Quando a gente abre mão do nosso egoísmo para casar com o outro, tem uma coisinha lá que é forte o suficiente para vencer o nosso egoísmo, chamado amor. Depois, quando vem os filhos, com todo desconforto, para de madrugada, com frio e tudo mais tal, tem uma coisa que é mais forte do que o nosso conforto, é o amor. Um dia eu ouvi um rapazinho falar assim, né? Jesus é igual minha mãe. Entenda, o que é igual minha mãe? Eu dormia no sofá, tudo torto, lá tudo mais tal, né, com frio, e outro dia amanhecia na minha cama coberto. Nem lembrava como é que eu saí do sofá, né? Aí depois fui entender que a minha mãe toda noite pegava eu do sofá e levava lá para o quarto, né? E no dia seguinte eu levantava, tal, mas nem pensava em falar obrigado por ela ter feito isso, né? Assim a gente faz com Jesus também. Jesus cuida tanto da gente e a gente passa a bater, virou obrigação de Jesus, né? Bom, aí, depois da família, e a família nós estamos citando aqui, Atos 2, 17 e 18, que já foi lido aqui, aquela profecia de Joel citada por Pedro. Quando Pedro fala da profecia, derramamento do Espírito Santo, ele podia ter escolhido várias profecias que falam sobre isso no Novo Testamento. Mas ele pensou pelo Espírito Santo exatamente de Joel, porque de Joel descreve a família naquela profecia. Então, como é assim? Vossos filhos e vossas filhas. Quem é que tem filhos e filhas? Pais. Então pode colocar entre parênteses um pronome oculto de pais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos. E ouvindo uma vez um pastor da Metodista explicando, né, e sobre os servos e servas, que a nossa tradução fala assim, até sobre os servos e servas, dizia ele que o original dizia o seguinte, né? E especialmente sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Essa é a descrição da família daquela época. Tinha o pai, a mãe, os filhos, né? Os agregados ali, os avós que continuavam na casa, e até mesmo quem trabalhava fazia parte da casa. A casa de Cornélio era uma casa assim. Então, o Espírito de Deus sendo derramado sobre a família. Uma família deve não ficar fechada em si, mas abrir-se para Deus, abrir-se para vir do Espírito Santo. E depois, então, essa família também, se ela ficar fechada nela mesma, se curtindo, cuidando, fazendo aquela redoma, né? Dando tudo para todo mundo lá dentro, um suprindo o outro, tal, mas fechada em si, essa família vai começar a praticar aquilo que nós chamamos de familiolatria, ou seja, é ter uma idolatria à sua própria família. Sabe aquela família doriana? Tudo acorda de manhãzinha, tá com a manteiga, aquela margarina derretendo, passando pão e tal, tudo bonitinho, né? Mas uma família egoísta. Então, a família não pode ser uma família para si. E ela, sendo cheia do Espírito Santo, ela vai abrir-se para a comunidade. Então, ela vai interagir com a comunidade e vai ter que ter uma renúncia de todo mundo, né? Você vai botar gente estranha na sua casa, você vai visitar outras pessoas também, vai receber pessoas e tal, todo aquele conforto, aqueles horários certinho, programadinho de família e tal, ele vai ter um balanço, né? Mas, Paulo, quando fala lá em Timóteo sobre as pessoas que devem tomar conta da comunidade, vai listar exatamente que as pessoas tomam conta bem da sua família. E a comunidade nada mais é que a nossa família estendida. E é nesse momento, então, quem estiver perguntando, mas e os solteiros?
e as viúvas, que não têm família de maneira geral. É nessa hora que cabe que todo mundo pertença a uma família. Deus faz com que o solitário habite em família. Ele atende as viúvas. Então, a família mais ampliada cabe também, no contexto da comunidade, esses outros. Toda a igreja no seu nascedouro, ela não tinha uma linguagem própria para definir, né? A palavra membro, isso apareceu depois. Como que Paulo se refere à igreja? Os mesmos termos de família. Irmãos é uma coisa que tem na família. Pai, até hoje, né? A palavra, independente de qualquer coisa, a palavra papa é papai, né? Então vem desde aquela época. A palavra padre é pai, castelhano. As igrejas ortodoxas lá do Oriente usam o patriarcado. Então essa expressão está presente, sempre é presente. Paulo dizia grávida, na figura da mãe, dores de parto, né? Figura da mãe. Enfim, então como a família se organizava, também se expandiu para a organização da igreja, para explicar os vínculos de relacionamento que se tinha. Agora, uma comunidade, ela não pode ser fechada a si mesma. Você pega uma comunidade pequena, né? Bonitinha, fechadinha, tudo mais tal, mas o pessoal ficando velho, não entra ninguém na comunidade. Vai acabar a comunidade. A comunidade precisa interagir com a sociedade. Ela está a favor, está atuando para atender a sociedade que está ali. E não é aquilo lá, né? Eu vou evangelizar alguém, vou dar uma cesta básica para alguém, para que ele venha para cá. A gente atende o pessoal num bairro carente lá. Então, uma das coisas que você faz é uma cesta básica lá para eles, né? E um dia, alguém teve a beleza de ideia seguinte: vamos fazer a reunião lá e vamos avisar que não vamos levar mais cesta básica. Porque eles estão indo lá por causa da comida e não por causa da palavra. Estranho, não? O que nós temos a oferecer é só discurso, é só palavra. Se uma pessoa vem para a reunião só para receber a cesta básica, e ela depende disso, bem-aventurado quem está oferecendo a cesta básica. Então, nós estamos para servir a comunidade, não é servir só a sociedade, não é servir só a comunidade fechada em si, lacrada, né? Aquele conforto que eu tenho confiança no outro que frequenta a minha casa. Não, tem que ser uma comunidade aberta à sociedade. Então, lá diz que, Atos 1, sereis minhas testemunhas, né, tanto em Jerusalém. Havia uma comunidade em Jerusalém, na sociedade de Jerusalém, em toda a Judéia, uma dimensão maior da sociedade, Samaria, que era os arredores ali. Então, a comunidade existe para testemunhar na sociedade. Nós aqui hoje, hoje, que nós estamos aqui, não tem nenhum valor para a comunidade que nós frequentamos, na sociedade que nós estamos instalados. Isso ninguém está percebendo. Mas amanhã, se dois de vocês, da sua comunidade, combinaram, a gente vai pintar a casa da viúva, a gente vai consertar as torneiras que estão vazando, a gente vai fazer alguma coisa prática, isso tem voz para a sociedade local. Então, aqui não acrescentar, aqui nós vamos fazer o que recebemos aqui e que vai fazer diferença na sociedade local. E por fim, então, né, toda a humanidade. Então, além de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mateus 28, grande comissão, né? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo em todas as nações. Gênesis 2, 12, 3, fala que Abraão servirá de bênção a todas as famílias da terra. E Gênesis 18, 18 fala que ele servirá de bênção a todas as nações. Então nós não devemos ficar focados em nós mesmos, nós temos que ser inclusivos, incluir outros cada vez mais, né?
o processo de salvação, ele vai se dar, não um determinado dia que vai ter o vestibular, nós já estamos fazendo o vestibular agora. Então, como que nós estamos tratando as pessoas? Logicamente, né? Como que eu trato meu cônjuge? Como que eu trato a minha família? Como que eu trato a comunidade que eu pertenço? A sociedade que lá estou? Né? Eu tenho que visar o seguinte, a minha vida, como de Abraão, ela foi projetada para abençoar a humanidade toda. Lógico que, qual é a minha responsabilidade que eu tenho sobre o imperador do Japão? Mas a responsabilidade que eu tenho com essas pessoas tão próximas, as quais eu tenho oportunidade de influenciar uma coisa, isso daí eu vou ser cobrado. Tá? Então, ver necessitados, com fome, com sede, sem roupa, né? Isso faz parte de eu sair de mim mesmo para contribuir. E tudo isso, então, a gente voltando à nossa história original, vamos dizer o seguinte, né? Além de evitar o pecado, combatê-lo e agir de forma a neutralizar seus efeitos, essa é uma definição para o processo de... Vamos voltar à aula de ontem, então, de outra vez? Vou repetir. Além de evitar o pecado, também combater e neutralizar seus efeitos, isso é uma definição para o processo de redenção. Né? Então, a redenção, ela não se resume ao sublime ato de Jesus morrer na cruz e derramar seu sangue por nós. Além disso daí, ela é um processo. A primeira conversa que Deus teve com Adão depois do pecado, até o final, é um processo de ensino, aprendizagem, no qual nós nos envolvemos, no qual Deus conta conosco, no qual nós precisamos efetivamente participar dele. Né? Nós temos que colocar nossa capa de redentoristas aí e começar a agir. Né? Então, pense, né? O seu ato de casamento vai ser um ato a favor da redenção. Os seus filhos, você vai contribuir para a redenção. A sua comunidade, enfim, né? Estar sempre atento, porque nós estamos envolvidos numa missão, num propósito de Deus, que é de redimir o mundo. Não é uma coisa exclusiva, isolada, etérea que Deus está fazendo. É algo que diz respeito ao meu dia a dia, ao chão que eu piso, à casa que eu moro, né, a escola que eu frequento, onde eu trabalho, a comunidade a qual eu pertenço. Isso diz respeito à salvação. Isso diz respeito à redenção. E isso não acontece num dia, ou aconteceu num dia. Isso acontece diariamente, todo dia. Amém?